Bom dia, segundo ano. Tudo bem, gente? Nossa aula hoje é de literatura, hein? Hoje daremos continuidade ao realismo. Agora é a parte 2, na página 62 do módulo de vocês, hein? A partir da página 62. Na semana anterior, vimos as origens do realismo de um modo geral, certo? Entendemos as características predominantes do realismo de um modo geral. Hoje, o nosso foco será o realismo em Portugal. O ponto decisivo para o surgimento do realismo em Portugal chama-se Questão Coimbra. Esse movimento do realismo se iniciou em 1865, justamente com essa questão. O que é essa questão? É uma polêmica artística. Existe um confronto ou um conflito entre as ideias do romantismo e as ideias que estavam surgindo do realismo. Os autores do romantismo que ainda prevaleciam, que ainda escreviam algo, que ainda viviam da arte do romantismo, eles não aceitavam essa mudança de ideia para o realismo. E surgia já um grupo de jovens autores, com as ideias do realismo. Então, esses artistas que defendiam as ideias do romantismo, eles viviam em Lisboa. E os jovens que estavam se identificando com as ideias do realismo, que estavam dispostos a modificar o cenário literário, eram estudantes em Coimbra. E essa disputa intelectual, essa disputa artística, se chamou Questão Coimbra. Então, autores antigos, como Antônio Feliciano de Castilho, eles estavam representando o passado, as ideias do realismo, do romantismo, que eles achavam que elas deveriam prevalecer dentro do cenário literário daquela época, isso em Lisboa. E essa nova geração de estudantes em Coimbra já defendiam a ideia da renovação para o realismo. Achavam que o romantismo tinha se esgotado, que já não valia mais a pena escrever obras dentro das características do romantismo, que era o momento de renovar, que era o momento de modificar, justamente com a imposição ou a transição para o realismo. Desse grupo de jovens artistas que defendiam o realismo, nós temos Antero de Quintal, Cesário Verde e Junqueira e Guerra Junqueira, certo? Então essa é a questão Coimbra, que só teve fim, só foi encerrada a questão Coimbra quando foi publicado o artigo Bom Senso e Bom Gosto, que foi publicado por Antero de Quintal. É dessa forma que chega ao final essa questão Coimbra, chamada até algumas vezes de um debate artístico, um debate literário. É uma polêmica acalorada. Por que acalorada está ali entre aspas? Porque é um debate intelectual, um debate feito através de artigos, de publicações, de composições. Então não é uma disputa tão visceral assim, certo? Mas ela é que dá início ao realismo em Portugal, justamente a questão Coimbra. E Antero de Quintal ele se torna como uma espécie de líder dessa geração, justamente por ser o mais engajado dentro da defesa das ideias do realismo. Além de Antero de Quintal, nós temos também Essa de Queiroz, com o nome completo José Maria Essa de Queiroz. Ele é o autor de destaque no realismo de Portugal por ter estudado direito em Coimbra naquela época, daquela discussão, daquele debate. Ele estava em Coimbra estudando direito, então ele fazia parte desses jovens autores que tiveram contato com as ideias do realismo e que queriam defender, que queriam modificar o cenário literário. Ele participou também de uma outra etapa importante que marcou o início do realismo, que foram as conferências democráticas do Cassino Libonense. Então esse outro ponto importante dentro da transição para o realismo que essa de Queiroz marcou. Ele seguiu uma carreira diplomática, passou a viver uma boa parte da sua vida em Paris e veio a falecer em 1900. Ele foi um grande renovador do romance da época, embora
tenha iniciado ainda no período romântico. Então ele escreveu algumas composições ainda dentro do período do romantismo, mas ele percebeu que era o momento de modificar, que era o momento de passar para o realismo. Qual o destaque na obra de Eça de Queiroz? São 3 obras que chamam mais atenção. É o Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio e os Maias. O Primo Basílio até mesmo tem um filme que vocês podem assistir, mas é mais interessante ler o livro, certo? Trata-se de um momento de sedução. É um livro bem interessante, em que a presença desse Primo Basílio modifica o cenário de uma família naquela época. Então é interessante que vocês leiam, já que trata-se de uma obra realista, em que se temos uma realidade retratada através da literatura. O Crime do Padre Amaro é uma obra bem polêmica e bem realista de fato, em que o padre comete um crime sexual dentro da visão do catolicismo, e tudo isso vai ter consequências, um desenrolar muito interessante. E os Maias, que também virou, se não me engano, uma minissérie que foi passada pela Rede Globo, trata de família, né, da geração de famílias e toda a realidade que envolve essa família chamada de Os Maias. O livro detalha aqui, no módulo de vocês, sobre a obra, mas não é muito interessante eu passar isso para vocês, porque vai acabar tirando o interesse de vocês lerem. Se for apresentado o livro de uma forma assim resumida, a pessoa acaba ficando satisfeita com o resumo e não pega o livro para ler, não compra o livro, não tem interesse em ler o livro, certo? Então leiam os livros, esses livros são interessantes, vão servir de ferramenta de estudo para vocês, vão aprimorar o seu conhecimento, melhorar a sua leitura, sua cognição, o seu entendimento, o seu vocabulário. Então, ler livros como esses só fazem bem para vocês, mentalmente falando. Tá bom, gente? Então, essa foi a parte 2 de realismo, certo? Entendemos as características, entendemos as origens, vimos o realismo em Portugal e também o autor Eça de Queiroz e um pouco de Antero de Quintal. Atividade para casa, página 67 até a 69. Qualquer dúvida, fale comigo, que eu estarei disposto a sanar, a diluir qualquer dúvida que possa ter ficado sobre esse conteúdo, certo? Amanhã nossa aula de redação, tá bom, gente? Tchau, tchau.